Om Janani Sarada Devi Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Tayosvrita Pranamami Muhu. Ter-me refugiado nos pés de lótus de Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, e de Sri Ramakrishna, o Professor Universal, eu me prostro diante deles repetidas e repetidas vezes. Meus queridos amigos, este é mais um vídeo daqueles em que utilizo esse espaço para interagir com vocês que encontram essas postagens e que trazem questões, temas para serem desenvolvidos aqui. Então, os temas são variados e essas perguntas, posteriormente, eu pretendo separá-las em vídeos à parte, cortes, não é? Mas este aqui é um vídeo em que todas essas questões estão reunidas em um mesmo conjunto, né? Elas são muito variadas, não tem direta relação uma com a outra, não é um vídeo temático, né? Mas assim, eu espero que o dinamismo destas proposições possa interessar também os amigos e aqueles que quiserem trazer questões para serem desenvolvidas aqui. Podem comentar nesse vídeo, podem enviar para o e-mail marcelowalacepaiva@gmail.com, né? Pois essas questões aqui são surgidas de comentários, de interações que eu tenho com os amigos através do WhatsApp, conversações no Messenger, trocas, não é? A respeito de postagens que eu faço de texto no Facebook. E assim esses vídeos vão se tornando sempre um meio muito dinâmico de manter essa interação. Tá bom? Muito bem. Primeira questão de hoje. Como explicar a tendência homossexual se, segundo a tese védica, a natureza real de cada pessoa não tem sexo? Muito bem. Essa questão ela faz pouco sentido para mim, colocada dessa maneira. Por qual razão existe a tendência homossexual se nós somos almas que não têm uma tendência sexual? E é isso que eu estou aqui, né, presumindo. Se nós levarmos essa consideração detidamente ao que está sendo proposto aqui, uma incompatibilidade entre a percepção da alma desconectada dos nossos personagens, fulano, ciclano e beltrano, e a questão da homossexualidade, a pergunta seria, por qual razão temos alguma sexualidade? Tanto heterossexual quanto homossexual. Qual é a questão? Pois nós, almas, também não deveríamos ser heterossexuais, não é verdade? Ou homossexuais. Isso não faz muito sentido aqui. Mas, para além disso, para além dessa questão da sexualidade, a pergunta talvez mais significativa relacionada a essa meditação, somos almas eternas. Por qual razão estamos aqui condicionados como seres mortais? Por qual razão nos identificamos com tudo isso que nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre? Essa é a questão mais rica, não é? Não se prender a um aspecto. Eu vou tratar aqui dessa questão da sexualidade, mas vamos nos ater a isso. Alguém que tem consciência de ser um ser espiritual, ter uma experiência humana, vai pensar sobre isso. Por qual razão eu estou apegado a esse composto corpo e mente? Não é? Essa é a questão espiritual primordial. É se perceber como um ser espiritual. Nós, costumeiramente, estamos muito impregnados no nosso senso como seres humanos. Então, nós não pensamos concretamente que esse corpo é uma coisa nossa, que essa mente é uma coisa nossa, que essa persona que adotamos aqui, ela é temporária, condicionada a aspectos acidentais. Nós realmente encarnamos esse personagem como se fosse a nossa existência eterna. E é por isso que nos apegamos tanto às coisas, com tanta avidez.
se nós percebêssemos essa nossa existência como algo que desfrutamos através de um corpo, de uma mente, toda a nossa relação com o mundo e com as coisas seria diferente. Todo o nosso apego, todo o nosso sofrimento com as perdas, todo o nosso sofrimento com a desgraça do mundo e mesmo a nossa euforia com as alegrias do mundo seriam colocadas em um outro diapasão. Então a questão da sexualidade aqui entra nisso. Por qual razão somos heterossexuais, homossexuais? Por qual razão nos interessamos tanto por isso? Porque nós estamos muito condicionados a um personagem que tem hormônios, que tem essas tendências e que tem desejos também subjetivos, não é? É muito evidente que as pessoas lidam com o tema da sexualidade de maneira muito variada, né? Existem pessoas que isso é o aspecto central das suas vidas, né? As pessoas se identificam assim, né? Qual é a sua identidade? A minha identidade é que eu sou isso ou aquilo. Há outras pessoas em que isso não é tão acentuado, não é? Existem fases da vida em que isso é mais acentuado e existem personalidades que têm uma maneira de lidar com isso, né, muito menos intensa, outros muito intensa. Então, por qual razão é assim? Por qual razão nos interessamos tanto por certas coisas aqui? Em virtude desse desejo. Aí invertemos, né? É em virtude do desejo de coisas e de experiências que estamos aqui. Ele perguntava aqui da perspectiva védica, né? Então essa é a perspectiva védica. O nosso desejo pelas experiências sensoriais, pelas experiências mentais, pelas experiências do personagem, nos trazem para cá. Nos fazem viver. Não só como pessoas, como seres humanos, mas também como animais, também como outros seres. Por quê? Os outros seres também nos permitem experiências sensoriais muito intensas, às vezes até mais intensas do que aquelas que podemos ter numa forma humana. Numa forma humana, nós temos possibilidade de alcançar outros tipos de contato. Nós podemos refletir, nós podemos meditar e nós podemos pensar a respeito da nossa alma imortal, podemos pensar a respeito da fonte dessa alma imortal, de Deus. É por isso que disse Sri Ramakrishna: o nascimento humano é fundamental, ele é único para o alcance de Deus. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o nascimento humano tão raro, não busca conhecer Deus nessa mesma vida. Então, essa perspectiva está nos dizendo que nós nos atrelamos às coisas, temos desejos por tantas coisas, e é em razão disso que estamos aqui, vivendo como seres mortais, embora sejamos imortais, eternos, puros e imaculados. Por quê? Porque somos da natureza divina de Deus. Então, porque temos o desejo pelas experiências sensoriais, acolhemos um corpo, uma mente se conecta a esse corpo e nós temos uma identidade temporária. Se você pegar a perspectiva, por exemplo, da narrativa bíblica do Gênesis, você vai perceber que aquele homem e aquela mulher, o gênero humano na forma masculina e feminina, eles vivem em um lugar onde não existe a morte, onde não existe o perecimento e onde eles estão em companhia de Deus. Não é? Só que eles recebem a informação de que se eles quiserem algo além, eles vão perder aquela condição. E é isso que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal é conhecimento da dualidade. Eles estavam na dimensão não dual. Estavam vivendo na comunhão com Deus, como almas eternas. E como almas eternas e como pessoas eternas, que se relacionam com Deus, que cuida deles, a qual eles conhecem e convivem. Mas então, eles almejam uma outra experiência,
E na árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente, ou o animal, a criatura, os conduz a esse fruto. Este animal é os sentidos, o desejo sensorial, a possibilidade de sensações, sensações em dualidade. Então, quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles adquirem o quê? Adquirem a natureza conectada. A alma eterna se conecta com um corpo transitório e perecível. Na perspectiva védica, do ensinamento de Sri Ramakrishna, essa natureza perecível é o poder primordial de Deus, a Shakti. Não é? Enquanto o reino do paraíso é a Svarupa do Senhor, é a morada transcendental de Deus. Então, deixamos a morada transcendental de Deus e vamos viver aonde? No universo criado pelo seu poder. Só que esse universo tem uma característica, a dualidade, a transitoriedade. Não é? Então nós nos adicionamos então a esta dualidade, trazendo as características primordiais do masculino e do feminino. Por quê? Tudo isso está na essência de Deus. Casal divino, né? Então nós trazemos as características que são próprias da natureza eterna das coisas, só que elas são submetidas a um reflexo degradado disso. Então nós tínhamos vida em plenitude, beleza, gozo e comunhão no jardim. Nós temos também vida, gozo, comunhão, prazeres, belezas no mundo. Só que nós temos a dualidade. Então, todo o aspecto contrário também existe, não é? Separação, feiura, dor, morte. Mas o que acontece? Nós experimentamos isso com o esquecimento de nossa morada eterna, nossa origem. Então, nisso, nós estamos sempre muito ansiosos pelo prazer e muito entristecidos com as perdas. E não entendemos muito bem porque estamos lançados nessa situação em que nós nunca podemos ser felizes eternamente. Porque nós escolhemos a experiência sensorial. Poxa, mas será que escolhemos mesmo? Como sabemos? Na narrativa do Éden, Adão e Eva representam a humanidade num estado pueril, mas ainda assim curioso e desobediente. Aqui nós temos então a oportunidade de pensar sobre isso. No Evangelho do Senhor Jesus, nós temos a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo não é outra coisa senão um repaginamento da apresentação mitológica do Jardim do Éden, da queda de Adão e Eva. Então aquele filho aqui está mais explicitamente colocado. Ele escolheu uma experiência para além do paraíso. O que acontece? Ele tem prazeres, mas ele tem dores. Então quando ele começa a ter as dores, ele reflete sobre o paraíso e quer voltar para lá. Ainda que não exista amor nele. Então nós podemos perceber que as dores do mundo, as mazelas do mundo, podem nos fazer refletir sobre a nossa natureza eterna e buscar voltar para casa. Então, esse é o ponto, né? Então aqui a questão da tendência homossexual, heterossexual, essas coisas não têm o peso que muitas vezes se coloca, não é? Quando espiritualizamos a nossa vida, o lugar da sexualidade será sempre reduzido. Esse é um tipo de mensagem que não é muito agradável, não é? Porque as pessoas querem ter tudo. E porque querem ter tudo, continuam aqui. Então não tem nada a ver com estamos degradando a nossa natureza porque nós estamos nos tornando heterossexuais ou homossexuais. Não. Estamos nos aferrando ao universo da dualidade quando nos apegamos às características da dualidade, dentre as quais está a sexualidade. Ok? Muito bem. Uma segunda questão. Na narrativa dos textos sagrados de todas as tradições, temos menções a governantes que são reis, a autoridades desses reis, muitas vezes sendo uma forma de aludir o poder de Deus,
que seria então o Rei Supremo. Nas parábolas e alegorias de Cristo, de Ramakrishna, temos muitas vezes a figura do rei e sua autoridade como ilustrações do poder de Deus. Muitos santos, tanto hindus quanto cristãos, eram reis. Considerando isso, não seria mais natural para pessoas religiosas que abraçam a noção de um teísmo concreto defender o regime monárquico como mais de acordo com a compreensão espiritual? Ou ao menos não é certo dizer que o repúdio à monarquia pelos teístas é contraditório, uma vez que são defensores da monarquia absoluta de Deus? Bom, tema algumas vezes já tratados aqui sobre a questão da monarquia, da república, e qual regime seria mais de acordo com aqueles que compreendem a existência de Deus. Esse amigo que está dizendo, as tradições apontam para a existência de reis sacros. Eles são reis porque eles têm uma autoridade divina de Deus. Ou seja, um mundo mais religioso seria um mundo mais voltado para a monarquia. Um mundo mais secular seria um mundo que destituiria o poder dos reis, porque o poder é divino de Deus, enquanto a democracia, as repúblicas são o poder do povo, um poder secular. Essa é a ideia. Bom, o primeiro ponto aqui é que no que diz respeito à tradição bíblica, a qual esse amigo primeiramente faz menção, eu tenho certeza que é a maior influência para ele, é justamente o contrário disso. A monarquia surge em Israel como uma evidente apostasia do povo. O povo não quer estar sobre a monarquia de Deus. Eles não querem estar sobre a soberania de Deus. E eles querem uma monarquia humana para se assemelhar às outras nações. Então eles querem se submeter a um rei do mundo, a um rei homem, porque eles não querem mais ser vistos como um povo submetido a um rei que não é visto. Então eles rogam a Deus para que dê a eles o instituto da monarquia, para justamente deixarem de se submeter ao poder de Deus. Em outras palavras, eles querem deixar de ser um povo religioso, querem passar a ser um povo secular. E nisso a monarquia surge. E quando surge a monarquia, Deus a permite. Mas ele diz, vocês vão ter muitos encargos, vocês vão ter muitas dores, vai ser muito pesado para vocês. Mas vocês querem isso? Então o jugo meu é leve, perto do jugo que o rei vai dar. Ainda assim, eles desejaram isso. Então, ao contrário do que essa pergunta aqui sugere, indica, no que diz respeito à tradição bíblica, não é assim. A monarquia surge como um afastamento das mentalidades do divino. E quando nós vamos pensar nisso no plano concreto, o que são os reis? Não. Pessoas que usurpam a autoridade de Deus, às vezes usando seu nome. Não é? Então, todo o poder emana de Deus. Todo, mas inclusive do presidente da República, inclusive do síndico, inclusive do poder que você tem para levantar da sua cama. O poder dos seus músculos advém de Deus. Então, verdadeiramente, a pessoa que compreende esse teísmo concreto, que esse amigo aqui está dizendo, ele não está pensando aqui em regimes, ele está pensando na vida. Deus é o soberano da minha vida. Ele é o verdadeiro agente, dizia Sri Ramakrishna. O verdadeiro pensamento é: Deus é o agente, eu sou o seu instrumento. Deus é o cocheiro, eu sou a sua carruagem. Deus é o instrumentador, eu sou a máquina. Ou seja, as minhas ações no mundo devem ser conduzidas por esse senso de que Deus reina. Isso não tem nada a ver com um regime monárquico, republicano, constitucional, parlamentarista, presidente. Não tem rigorosamente nada a ver com isso. Tem a ver com uma percepção interna de quem é, na verdade, o dono da vida. Quem é a vida. Né? Então, se nós vamos então nos remeter ao Evangelho, qual é a posição de Jesus a respeito do regime monárquico? É que o regime monárquico é uma coisa separada de Deus. Então ele diz, né? As pessoas dizem: o que você pensa a respeito do imposto a César, o imperador de Roma? Então Jesus responde àqueles homens que estavam claramente querendo o deixar em maus lençóis ali, tanto com a ortodoxia religiosa quanto com a autoridade romana. Então Jesus responde de uma forma que esclarece a questão. Aquilo que é para os reis do mundo, a gente dá na forma de imposto. Aquilo que é para Deus, o rei do universo e rei da vida, nós damos para ele nosso coração. Então, dai a César o que é de César, o quê? Os impostos, a obediência civil,
as coisas relacionadas à vida. A vida em sociedade sempre vai ter alguém mandando. Sempre vai ter um administrador. Sempre vai ter uma hierarquização. Sempre. Não tem jeito. Sempre vai ter uma seção, sempre vai ter um imposto, sempre vai ter um governo, sempre vai ter uma bandeira. Isso é o mundo. E nós atentamos a essas características de modo responsável, concreto. Só que existe outra dimensão da nossa vida, que é a dimensão do nosso coração. Esse é inteiramente dedicado ao Rei Divino, Deus. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não é dai a César porque ele representa Deus. Não é isso. Não é? Então, a obediência às autoridades é uma obediência do campo mundano. Então, esse amigo diz, não seria mais natural? Não, ao contrário. Ao contrário. A ideia que uma pessoa verdadeiramente espiritual tem dessas coisas todas de mundo é muito superficial, muito funcional e muito assim, fazer o quê, né? Tem isso aí, vamos lá. Mas não tem grandes paixões, grandes arrobos. A personalidade Sri Ramakrishna. Ele não estava negando a existência do mundo nem das relações. Ele não dizia, você tem que se isolar, nada disso. Viva normalmente, mas não se apaixone por isso. Não é? Então, essa é a questão aqui. Muito bem. Uma outra questão. Assisti um vídeo seu no qual você dizia que a pena de morte era um grande erro, pois uma pessoa dominada pelo Estado não pode ser executada. Mas a pena de morte não é apenas a consequência dos atos tamásicos de uma pessoa? Se eu coloco a mão no fogo, me queimo. Isso é a lei do karma. Cada ato tem consequência. O criminoso que comete crimes bárbaros não está colocando a mão no fogo? Por qual razão é um erro que a lei o faça se queimar? Muito bem. Então esse amigo que faz essa combinação, né? Se eu acredito na lei de causa e efeito, por qual razão eu sou contrário a uma punição severa, se essa é apenas lei de causa e efeito? Então, se as pessoas cometem crimes hediondos, por qual razão elas não podem ser executadas pelo Estado, já que isso é uma consequência delas terem agido de modo hediondo? Bom, a questão aqui é que a lei de causa e efeito não está sob demanda das minhas escolhas. Ela é um fato concreto, existe. Não é? Toda ação tem uma reação. Tudo que fazemos, inclusive nada. Se eu fico parado, isso também tem reação. Né? Desenvolvimento dos meus músculos, nas coisas que eu deixei de fazer. Provavelmente eu vou me atrasar muito severamente a um compromisso se eu fico parado onde eu estou. Ou vou deixar de cumpri-lo. Veja, eu não fiz nada e teve consequências. Porque não existe o não fazer. Essa é a base primeira da compreensão do Bhagavad Gita. Arjuna está num dilema. Eu tenho que batalhar porque eu represento um povo que está sendo usurpado. Contudo, eu não quero lutar porque aquelas pessoas são meus parentes. Eu não quero matar ninguém. Também não quero morrer. Então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar parado aqui porque aí eu fico neutro. Krishna diz a ele, não, você não fica neutro. Você está colaborando com os usurpadores. Então você está participando da guerra de um modo covarde, de um modo a abdicar de cumprir as suas responsabilidades. Nisso você não está não fazendo nada, você está apenas agindo mal. Porque você não tem como não agir. Então, esse é um primeiro ponto que devemos compreender aqui, né? Não existe não ação. Tudo é ação. Tudo é. O ponto é como direcionamos a nossa mente para entender qual é a ação apropriada. E isso depende do nosso dharma pessoal, do nosso lugar no mundo que devemos fazer. Então, aqui não é um questionamento a respeito da lei de causalidade. O ponto é como aplicamos as leis está de acordo com o nosso padrão espiritual. Então, qual é a questão a respeito da pena de morte? Alguém foi considerado muito violento, muito brutal. Ele, solto, ele é uma ameaça para as outras pessoas. Então, o que deve acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, uma vez que foi detida, uma vez que foi julgada com direito de defesa e foi comprovado que ela é uma pessoa perigosa, ela deve ser retirada do convívio com as pessoas. Por quê? Porque quando ela convive com as pessoas, ela ameaça as pessoas. Agora, por qual razão não eliminar essa pessoa? Porque assim ela definitivamente não iria ser ameaça para ninguém, uma vez que ela não existiria mais. Porque a atitude de retirar a vida é uma brutalidade
próprio dos criminosos. Então, a sociedade constituída, os indivíduos civilizados, devem buscar coibir os atos hediondos, mas eles não podem realizar atos hediondos para coibi-los. Então, no que diz respeito à ação, o sujeito cometeu um crime hediondo, então é reação a esse ato ele ser morto. Não, a reação é ele perder a sua liberdade. Mas não é proporcional. É o mais positivo para o benefício de toda a sociedade. Por quê? Porque seria impossível matar esse sujeito, executar esse sujeito, sem que nós não estivéssemos criando automaticamente um assassino, pelo menos, que seria o seu carrasco. Então, qual seria o sujeito benigno da sociedade que seria transformado num assassino, num executor, para que viéssemos a cumprir essa lei? Porque sempre terá alguém que apertará um botão. Pode ser uma injeção letal, qualquer coisa, gás. Sempre vai ter um executor. E, coletivamente, como sociedade, nós estamos assimilando a ideia de que respondemos o mal com o mal, em vez de responder o mal com o bem. Qual é a forma de responder o mal com o bem? Coibindo as atitudes dos malvados, dos violentos, impedindo que eles continuem os seus atos atrozes, mas sem realizá-los. Então, é uma questão aqui não de desconsiderar a lógica da lei de causalidade, mas fazer com que essa lei seja benéfica para nós. Por quê? Uma sociedade que cultiva saídas brutais acumula também como consequência uma mentalidade de horror. Um Estado assassino é uma realidade de horror. Então isso traz consequências para a sociedade também, né? Muito bem. Outra questão. Por qual razão os avataras todos nasceram no Oriente? Uma pergunta de uma amiga. Quando você pensa assim na tradição védica, né? Na tradição que diz que Rama, que diz que Krishna, que diz que Buda, que diz que Chaitanya, que diz que Sri Ramakrishna, que diz que o Senhor Jesus são avataras. Você vai perceber que todos eles veem da parte oriental do mundo. Por qual razão seria assim? Não é? Por qual razão surgem avataras, por exemplo, na parte ocidental do mundo? Essa é uma questão aqui dessa amiga. Bom, segundo a perspectiva dos avataras, para quem compreende assim, e aqui eu compreendo porque esse é o ensino de Sri Ramakrishna, e esse também é o ensino presente, né, na própria tradição bíblica, né? São Paulo está falando do avatara quando fala na carta aos Filipenses daquele esvaziamento de Deus que se tornou como um servo, não é? É isso que temos. Já falei aqui muitas vezes, né? Temos a tradição do budismo Mahayana, nós temos a figura do Nirmanakaya, aquela personificação do Dharmakaya que se torna um ente que nasce, cresce e morre num determinado espaço para brilhar toda a consciência. Então, né? Em outras tradições não temos a figura da encarnação divina, temos a figura do grande profeta. O profeta é alguém pelo qual Deus fala através dele, né? Nós temos muitas tradições que não aceitam a ideia da encarnação divina, mas aceitam a ideia do profeta, esse especialmente tocado por Deus. Muito bem. Por qual razão isso surge, então, nas civilizações do Oriente? Nós podemos falar, por exemplo, de profetas, o profeta Maomé, podemos fazer o profeta Zoroastro, não é verdade? Os tantos profetas da tradição bíblica, né? Moisés e outros, né? Então, de que maneira nós podemos identificar aqui a caracterização desses indivíduos apenas na parte oriental do mundo? Por quê? Durante muito tempo, a civilização se deu numa determinada parte do mundo, e não em todas as partes do mundo. E nós temos conhecimento das coisas a partir desses povos antigos. Pode ser que tenha surgido um avatar no meio de outros povos e a gente não tenha conhecimento. Muito provavelmente, no universo existem muitos mundos e civilizações e sociedades, em todos eles Deus desce. Né? Está lá no Bhagavad Gita. Quando prevalece a obscuridade, quando o Dharma é esquecido, quando a religião desaparece, então eu mesmo, sem necessidade alguma, tomo uma forma, habito nesse mundo como um ente, e ali levanto novamente a lei, levanto os santos,
combato os malvados, restabeleço uma ordem para dar às pessoas a condição de voltar a mim. Então, está presente na perspectiva do Avatara esse múltiplo acontecimento sempre que existem crises da percepção do sumo bono da vida. Então, é possível que tenham surgido outros avatares que nós não conhecemos. No Śrīmad Bhagavatam, grande literatura devocional, o Mahapurana, que fala das muitas encarnações de Vishnu, em especial a encarnação de Krishna, o que nós vamos ter é que existem muitas encarnações que nós não podemos conceber dentro do nosso tempo histórico. Talvez tenham acontecido até em outras dimensões, em outros mundos, ou em outras épocas da humanidade que nós não conhecemos. Isso é teoria, não é verdade? Então, nós não temos aqui esse aferramento. No que diz respeito, por exemplo, a esses avatares conhecidos, ou que muitos reconhecem como tal, vemos, por exemplo, a posição do Senhor Jesus. Nós vamos falar, então, que o Senhor Jesus surgiu no Oriente do mundo. Mas o seu conhecimento, os seus ensinamentos, a forma de registro dos seus ensinamentos, dos evangelhos, foram constituição da civilização ocidental, com muita influência grega. Né? O pensamento grego, o pensamento neoplatônico, é muito importante para a conformação do cristianismo. As estradas romanas, né? O Império Romano, a língua grega, tudo isso fez com que a mensagem de Jesus, ou seu nome, fama, acontecimentos, passatempos transcendentais, a tradição relacionada a ele, fosse espalhada pelo mundo. Então, de certa maneira, podemos dizer que, não é? Temos um advento aqui de um avatar ocidental, ainda que tenha surgido no Oriente do mundo, não é verdade? Então, e se pensarmos antes, né, a influência de Zaratustra, de Zoroastro, sobre o próprio pensamento do Oriente, através da influência do Império Persa, da conexão entre persas e hindus no passado, toda essa mescla de identidades, nós vamos perceber que essa questão Oriente e Ocidente não é tão importante aqui. O fato é que o Avatara surge no meio da confusão. Podemos dizer assim. Não é? Muito bem. Outra questão. Sri Ramakrishna ensina que não é possível conhecer Deus se você está preso às correntes de luxúria e ganância. Se é assim, uma mulher pobre que é levada pelas condições da vida a se prostituir, ela não tem como neste nascimento humano alcançar Deus. Mas ela nasceu pobre e foi levada a uma vida de prostituição pelas injunções kármicas. Conclui-se então que ela nasceu em um nascimento humano incapacitado de conhecer Deus, não? Um outro exemplo. Um homem nasce filho de um trilhardário. Mesmo que ele doe muito aos pobres, a sua fortuna nunca termina. Igualmente, ele nasce nessa condição de super rico, por injunções kármicas. E ser muito rico é naturalmente uma condição de solidificação do apego e ganância. Esse homem só pode alcançar Deus se ele desiste de toda a riqueza e se torna alguém pobre. O que esta amiga está colocando aqui é a aparente contradição da lógica dos nascimentos. Está dizendo assim, Sri Ramakrishna apontou que nós não alcançamos, conhecemos Deus, não buscamos ter anseio por Deus, se nós estamos presos às correntes de luxúria e ganância. Só que existem pessoas que estão atreladas à vida de um modo que elas já nascem acorrentadas por luxúria e ganância. Então ela dá o exemplo aqui da mulher pobre que teve que se prostituir e ela associa isso aqui à luxúria. Então ela dá o exemplo do homem que nasceu muito rico, ele está atrelado pela sua condição, né, de herança à ganância. Bom, primeiro ponto aqui é que a lei de causa e efeito, de ação e reação, essa lei kármica, ela não é, como muitas pessoas pensam, uma lei de punição e pontuação, de premiação. Esse é um pensamento muito cristão que nós temos, né? Ah, fulano nasceu assim, então está sendo castigado. Nasceu assado, está sendo premiado. Não. Se você dorme tarde, você acorda cansado se você acorda cedo. Não é uma punição, é uma consequência. Se você estuda para uma prova, você vai realizar essa prova um pouco mais preparado do que aquele que não estudou. Não é um prêmio, é uma condição. Não é verdade? Então, se você se exercita, você fica com um corpo mais saudável. Se você se exercita pouco, você fica com o corpo mais letárgico, flácido, fraco. São consequências. Então, as coisas que realizamos nas muitas vidas,
elas não deveriam ser vistas como coisas de outras vidas. São coisas de uma vida só. São etapas diferentes de uma mesma existência. Nós não percebemos isso porque estamos olhando para os corpos das mentes. E como eles nascem, crescem e morrem, se desfazem, a gente pensa que ali acabou uma pessoa. Mas não, a pessoa continua num contínuo, vivendo uma série de absorções dos seus atos. Só que ela continua sendo uma consciência. Então ela nascendo, seja qual for a situação de vida em que ela nasça, que na verdade ela se associou a uma forma, e a um nome, e a um ambiente, a um cenário e a um script, ela pode reverter a sua visão interior para o aspecto espiritual ou para o mundo. Então alguém nasce numa situação muito auspiciosa, necessariamente ela vai alcançar o conhecimento de Deus? Não. Porque existe ainda um mundo a atraindo para ficar aqui. Uma pessoa nascer numa situação muito degradada, com muitas dificuldades, necessariamente ela vai ser uma pessoa que vai ficar atada ao mundo? Não, porque os próprios sofrimentos da vida podem fazer com que ela desperte para algo que não seja simplesmente o mundano. Então, é complexo, é mais complexo do que isso, e a questão aqui não é prejudicar ou beneficiar, é uma lei impessoal. E para Deus não tem problema nenhum você nascer milhões e milhões e milhões e milhões de éons no mundo. Deus não é atacado e afetado pelos nossos nascimentos humanos, nascimentos animais, pela nossa continuidade no samsara. Para Deus, tudo isso é sua lila. No momento em que desejarmos por Ele, Ele nos resgata. No momento em que quisermos continuar brincando no seu pátio, Ele nos deixa brincar no seu pátio. E o brincar com o pátio significa, às vezes, ser rico, às vezes ser pobre, às vezes nascer num ambiente muito auspicioso, às vezes nascer num ambiente muito degradado. E todo esse jogo se dá pelo nosso apego às coisas. Nós nascemos aqui porque desejamos coisas, sensações. Dizia Sri Saradadevi, a Mãe Divina, mesmo um desejo por um sorvete faz você nascer de novo. Aí alguém vai dizer, caramba, mas então não tem jeito, eu sempre vou desejar algo. Sri Ramakrishna disse, é verdade, você sempre será um eu e você sempre desejará algo. Então direcione o seu maior desejo para Deus, porque aí você vai até Ele, porque tudo que você desejar, você vai alcançar. Tudo! Tudo? Sim. O que acontece é que a gente não percebe isso numa mesma existência temporária de 100 anos. Mas se nós desejamos sorvete de chocolate, nós vamos ter sorvete de chocolate. Pode não ser nesse dia, mas nós vamos ter. Então nós desejamos a experiência, por exemplo, da atração sexual, da conquista, da riqueza. Nós vamos viver obstinadamente até conseguir isso e, claro, as circunstâncias kármicas vão nos permitir, vão nos qualificar ou não para essas experiências. E é por isso que voltamos tantas vezes. E claro que nessas idas e vindas, atrás daquilo que nós queremos, nós realizamos atos que geram consequências, que geram karma e que geram... Então esse é o encalacrado da existência condicionada a um corpo e uma mente. E que nós não percebemos isso. Isso que eu estou falando aqui para muitas pessoas será simplesmente uma grande bobagem. A pessoa fala, não existe nada disso de alma, eu sou apenas um ser que pluf, apareceu biologicamente no mundo e vivo aqui atrás apenas de sobrevivência dos meus desejos. Ponto final. Essa pessoa, evidentemente, nessa existência não poderá compreender o sentido da busca espiritual. Não é verdade? Então, o que isso tem a ver? A pessoa nasceu acorrentada a isso? Não. É que ela se atrai ou não se atrai às coisas que estão por aí. Em algum momento ela pode perceber, caramba, deve existir algo além disso. Mesmo que ela seja muito rica, mesmo que ela seja muito afortunada, mesmo que ela seja muito sofrida. As circunstâncias acontecem para todos assim, não é? Então não é aqui. Ela está colocando também luxúria em relação a essa moça pobre que teve que se prostituir. Não necessariamente essa moça é presa à luxúria. Ela pode, inclusive, ter uma relação muito sofrida com tudo isso. E apenas a condição da vida dela é relacionada ao tema da sexualidade, mas isso não significa dizer que ela seja uma ávida por sexo. Também não quer dizer que aquele sujeito que nasceu numa família muito abastada,
ele seja necessariamente alguém tão apaixonado assim pelos luxos da vida. Talvez até não seja. Não é verdade? Muita gente nasceu sem nenhum tipo de recurso e mesmo por isso é tão sequiosa de recursos. Não é? Existem pessoas que são embrenhadas nesse universo de sexualidade, de degradação, que é a prostituição. Vamos deixar de considerar que é uma degradação. É uma violência, uma brutalidade. Ninguém se prostitui porque quer, ok? E necessariamente, então a pessoa pode nisso ter uma relação muito pouco atrelada à luxúria como desejo, não é? Então veja como é complexo aqui o assunto. Muito bem. Outra questão. Vejo o seu apaixonado serviço de transmissão do ensino de Sri Ramakrishna. Deus permita, de fato, eu seja uma pessoa tão cheia de anseio assim por esse serviço. Não é? E o que noto é que a ênfase é dirigir o sentimento a Deus. Você notou com correção. Esse é o sentido do ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é? Se estou fazendo corretamente, transmitindo o que Sri Ramakrishna transmitiu, devoção é tudo. Devoção é amor a Deus. Não é? Muito bem. Então ele diz: é pensar em Deus, é falar com Deus, falar de Deus, chorar por Deus, servir Deus. Tudo isso aí é a sadhana. Como você vê figuras como o padre Júlio Lancelotti, que ensina a noção de que o amor a Deus se manifesta na compaixão para com o próximo? Muito bem. Bom, eu não vou tratar aqui da figura em si deste padre Júlio Lancelotti, porque tornaria tudo muito relacionado a um personagem histórico que ainda está acontecendo aqui. Um personagem bastante controverso e muito envolto em questões políticas e outras. E eu, particularmente, não sou assim um grande conhecedor de toda a sua vida, até mesmo por isso, porque é uma pessoa contemporânea, e a gente costuma ter um olhar, né, distanciado do tempo, para poder analisar o legado das pessoas, o que elas realmente significam. Mas eu posso falar desse tipo de coisa, né, que ele está dizendo aqui, do homem religioso que marca a sua personalidade religiosa como um filantropo, como um agente social, como alguém que realiza benemerências, né? Atos beneméritos, né? Ajuda o próximo, o pobre, o faminto e o desabrigado, questões sociais, e isso é a sua espiritualidade. Então ele está dizendo: o caminho de Sri Ramakrishna está falando sobre um amor rendido a Deus, um amor louco por Deus, uma ânsia por Deus. E isso é a espiritualidade, isso é o ápice da espiritualidade. Existem outros que são aqueles de colocar a mão na massa. Madre Teresa de Calcutá, não é verdade? Ela não é muito um acento muito grande da vida dela sobre esse amor a Deus do tipo Ramakrishna, mas é um outro tipo. Então, como perceber isso? Como perceber essas vidas? Bom, Sri Ramakrishna dizia que nesta nossa época, que ele chama de Kali Yuga, um tempo em que somos mais limitados intelectualmente, nossas potências físicas são mais limitadas, nós somos muito condicionados às questões sensoriais, nós temos um intelecto limitado, nós temos uma vida muito curta, muito dependente dos elementos materiais. Para esse tempo, o caminho é voltar o nosso coração e a nossa mente para Deus, para o amor a Deus. E nisso, na medida que cresçamos nessa direção, toda a nossa vida será iluminada de coisas santas. E nisso nós vamos ser benignos para todos. Então dizia Sri Ramakrishna, o Karma Yoga, união com Deus através de ação altruísta, não é possível nessa época, porque nós não somos verdadeiramente altruístas nunca. Nós estamos sempre querendo algum tipo de reconhecimento, nós estamos querendo algum tipo de agradecimento, nós estamos querendo algum tipo de resolução, ou seja, eu quero mudar o mundo, eu quero acabar com a pobreza, eu quero fazer isso ou aquilo. E tudo isso é um desejo que é irrealizável em certa medida e nos atrela ao sentimento egoísta. Nós fazemos por nós mesmos. Por mais que pareça que não. Nós queremos ter uma satisfação de fazer algo, e isso é para nós. Então ele dizia, se você dedica o seu pensamento a Deus, se você diz, Deus é o fazedor, eu sou o instrumento,
tudo é para Deus, eu estou servindo a Deus, e você volta o seu coração a Deus, esse serviço benemérito que você faz, ele pode se tornar, sim, ação abnegada, altruísta, porque você alcançou o amor a Deus. E o amor a Deus lhe transformou. Então, verdadeiramente, aí você consegue fazer as coisas para os outros e para os outros mesmo, não por você mesmo. Só que só consegue isso quem alcança Deus pelo amor. Então, antes você tem que amar a Deus para depois realizar coisas boas no mundo. No sentido de que são coisas altruístas, ok? Evidentemente que existem pessoas que fazem coisas maravilhosas no mundo e nunca pensaram em Deus. Claro, mas elas não estão buscando isso. O outro ponto é que Sri Ramakrishna dizia, o discernimento, Jnana Yoga, o caminho do discernimento, a união com Deus pelo discernimento. Ela também não é possível nesse mundo, pois nós não temos a mente purificada. Nós não conseguimos fazer verdadeira discriminação se nós não pensamos que Deus é o fazedor de tudo, Deus é o dono de tudo, Deus é o agente de tudo e Deus é a nossa fonte. Só podemos ter verdadeiro jhana, verdadeiro discernimento, verdadeiro conhecimento, sermos jhanis se alcançamos amor por Deus. Antes disso, nós somos apenas pensadores que acabamos tendo orgulho sobre o nosso pensamento, acabamos nos separando da plebe rude que não pensa como nós e nos tornamos apenas sujeitos cheios de orgulho, não é? Pedantes, e não esclarecemos nada e não alcançamos nada. Então, o que disse Ramakrishna? Volta sua mente a Deus, com lágrimas nos olhos diz, ó Senhor, dei-me amor por ti. Eu já entendi que eu não sou dono de nada, que eu não sou nada, que tudo é seu. Me faz apenas ter amor por ti. Quando alcançamos isso pela graça de Deus, através do nosso anseio muito poderoso, Deus então vai nos dar uma mente clara e seremos capazes de ter um discernimento correto. Então, para Sri Ramakrishna, não é que seja errado você ser um trabalhador do mundo ou um pensador. É que você não consegue ser verdadeiramente. Deste modo que estamos pensando aqui. Então, essas pessoas que são muito ativas no mundo, muitas vezes, e aqui eu não vou julgar o coração desse ou daquele, cada um sabe o que no seu coração habita, qual é a relação que ele tem com Deus. De repente Deus apareceu para um fulano e disse, vá lá e faça hospitais, vá lá e faça obras, vá lá e alimente. De repente foi isso. E ele está fazendo isso apenas com obediência a Deus. Pode ser. Ou pode ser que ele realmente acredite que esse Deus que está em algum lugar, que pode falar com ele, que vive no seu coração, que é um ser além dele, não existe, que isso é apenas uma poesia, que na verdade o que existe é a ação entre as pessoas, que devemos ser bons. Nesse segundo caso, não existe aqui união com Deus alguma, mas existem boas ações, e boas ações são coisas legais, mas não é a mesma coisa. Então, Sri Ramakrishna encontrou muitas pessoas que ao longo do tempo eram esses filantropos. Ele encontrou, por exemplo, um homem chamado Vidyasagar, o oceano da sabedoria, do discernimento. Vidyasagar era um grande filantropo, alimentava muitas pessoas. Sri Ramakrishna dizia, é bom, mas é bom que você dedique um tempo para conhecer Deus. E aquele homem achava, não, Deus é tudo. Deus é. Eu não preciso conhecer Deus. Eu sou. Os outros são, todos são. Você é, os pobres são, os malvados são, todos são, então eu não preciso conhecer. Sri Ramakrishna compreendia que isso era apenas um intelectualismo. Porque por mais que isso fosse verdade em certa dimensão, a maneira de lidar com isso era uma maneira só no campo das ideias. Então, o que na verdade essa pessoa tinha era uma ação no mundo. Ética, moral, mas que não era uma comunhão com Deus. Então, vemos, por exemplo, o caso, já falado aqui algumas vezes por mim, sobre Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá era uma pessoa que decidiu ter uma vida religiosa, dedicar a sua vida aos pobres. Ela, enquanto dedicava a sua vida aos pobres, num dado momento da sua vida, até o final de sua vida, teve uma grande ruptura com o sentimento espiritual, porque ela não ouvia Deus falar com ela nunca o viu, ela não sentia nada no seu coração, então ela percebeu, não existe alma, não existe Deus, não existe Cristo, nada disso, mas eu sou muito apegada às pessoas, vejo as pessoas sofrendo, sofro por elas, então eu vou fazer esse serviço a elas, e isso vai ser o meu serviço religioso. Ela era uma trabalhadora do mundo que não tinha conexão com Deus. O que ela está ensinando para o mundo é que o objetivo da vida humana é alimentar os famintos, é vestir o nu, é visitar o preso, o adoentado.
acolher o estrangeiro, abrigar o desabrigado. De onde estou tirando essas palavras? Do Evangelho. Jesus diz: um rei virá no final dos tempos e vai separar uns para a esquerda e uns para a direita, vai separar as ovelhas dos bodes e vai dizer: vocês vão para o paraíso, porque vocês me alimentaram, vocês me vestiram, vocês me acolheram, vocês me visitaram, vocês me abrigaram. E esses justos vão dizer para ele: mas, mestre, quando vimos você doente, você faminto, você nu, você preso, você adoentado, você desabrigado, você estrangeiro, e fizemos essas coisas boas por você. E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram para aqueles mais degradados, mais negligenciados, mais frágeis da sociedade, vocês fizeram por mim. Então vão para lá. E vai dizer para outros: vocês me deixaram nu, com frio, com fome, desabrigado, esquecido, na prisão, no hospital, e não me atenderam. E agora vocês vão para a nação. E eles vão dizer: quando, mestre, que vimos você nessas situações todas e não o acolhemos? Jesus vai dizer a eles, o rei vai dizer a eles: quando vocês deram as costas para aqueles que estavam passando por essas dificuldades, vocês deram as costas para mim. Disso aqui, retira-se a percepção de muitos cristãos têm de que o serviço a Deus é o serviço a quem necessita. Contudo, o ponto desta questão aqui é que essas pessoas todas, os dois grupos, os da esquerda e os da direita, os que iam para a salvação e que iam para o inferno, eles eram buscadores de Deus. Eles estavam querendo ter comunhão com Deus. Eles eram ansiosos por serem próximos de Deus. Então, Jesus está dizendo: se você fizer isso, você se torna aderente ao que você quer, porque você leva o seu coração a me servir através daqueles que precisam de serviço. E os outros, ele disse: você queria me servir, só que você só serviu a si mesmo. Você não serviu a mim, porque você não entendeu que para servir a mim, você deveria servir a mim através dos outros. Mas o ponto em questão aqui é que nos dois casos existiu o desejo por servir a Deus. Então, quando não há desejo de servir a Deus, não há serviço a Deus. Mas há coisas boas sendo feitas no mundo. Então, segundo a perspectiva védica, a perspectiva da reencarnação, da lei de causalidade, pessoas que realizam atos meritórios, atos bondosos, atos caritativos, sem nenhum desejo por Deus, alcançam méritos espirituais. Nascem com vidas afortunadas. Porque fizeram o bem, vão receber o bem. Mas essas pessoas não alcançam Deus. Por quê? Porque elas não o buscaram. Isso não é uma punição, é porque simplesmente elas não queriam isso. Então elas não vão receber aquilo que não querem, porque elas não podem ser punidas. Deus não vai se impor a elas. Então essa é a questão. Esses religiosos, que são pessoas trabalhadores do mundo, eles fazem um bem ao mundo. Mas eles estão ensinando um caminho para Deus? Não. Não estão ensinando um caminho para Deus. Estão ensinando um caminho para serem pessoas boas no mundo, o que é positivo. Mas isso não é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é ter um anseio aflito por Deus, unindo o desejo do avarento pelo dinheiro, o desejo da mãe pelo recém-nascido e o desejo da pessoa apaixonada pelo seu amado. Quando você tem esses três anseios combinados por Deus, você ainda vive no mundo, ainda cumpre suas funções, ainda faz caridade, porque disse Sri Ramakrishna, basta você ser um ser humano para que você faça caridade. Se você não faz, nem humano você é. Então fazer caridade é o básico da vida, é simplesmente ser bom. Mas isso não é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é busca, anseio por Deus. Então esses personagens que no mundo são os grandes filantropos do caminho religioso, eles são pessoas seculares, que usam a religião como uma plataforma de fazer o seu serviço social. Aspirantes espirituais devem buscar o caminho daqueles que falaram sobre amor a Deus. E as consequências desse amor a Deus em atos bons vai ser uma obviedade. Mas é Deus que você busca, não o mundo. Ok? É isso, meus amigos. Perguntas e respostas. Espero que tenham gostado. Tragam também as suas questões. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.